Amém. Graças a Deus. Abençoados. Amém, pastor. Paz, pastor. Vocês estão bem? Mas a galera fica longe de máscara feia. É máscara de pedreiro. É? É. Vou comprar mais dessa aí. Jesus é bom. Companheiros, Santo Laércio, Santo Novo. Essa daqui era. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Povo de Deus, uma alegria para os nossos corações, né, irmãos? Poder estar na casa do Senhor. Graças a Deus. Queridos, eu já convido os cooperadores, já com as salvas. Os irmãos sabem que neste culto nós damos o maior tempo para a palavra, a ministração da palavra. Glória a Deus. Eu convido a igreja para se pôr de pé. Vamos estar orando ao Senhor na continuação do culto. Glória a Deus. Convido aqui o nosso irmão, cadê ele? Irmão Francisco. Irmão Francisco. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de amor e de misericórdia, Senhor. Senhor, meu Deus, traz uma palavra, meu Pai, ao coração de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, os dizimistas, Senhor, os ofertantes dessa casa, meu Pai. Cobre com teu sangue, Senhor, a cada um, meu Pai. Assim, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o hino de número 33. Glória a Deus. Nunca nos esqueçamos disso, irmãos. É o Senhor que tem que segurar na nossa mão. E não nós segurarmos na mão do Senhor. O Senhor segurando na nossa mão, irmão, Ele não larga. Pode acontecer o que acontecer. Estamos seguros. Ou estamos seguros. Aleluia. É isso que a letra aqui deste hino propõe, né? Vocês conhecem? Vamos louvar? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou ao Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor.
Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Graças a Deus. Queridos, antes de ouvirmos a palavra do Senhor, quero lembrá-los que amanhã, querendo Deus, teremos o nosso círculo da oração, às 14 horas. Você, meu irmão, minha irmã, que tem a disponibilidade de estar, venha orar e buscar a face do Senhor, um círculo da oração, em nome do Senhor Jesus. Na quinta-feira, à noite, nós teremos aquele culto, o segundo culto, né, irmão, da campanha, que estamos aqui, orando, buscando a face do Senhor, a campanha denominada Senhor, sara nossa terra. Sara nossa terra. Queridos, venham orar, buscar a face do Senhor, em nome do Senhor Jesus. No sábado, nós teremos o que, irmão, aqui? O nosso culto de ceia. Nosso culto de ceia, que querendo Deus, terá início às 19 horas. Às 19 horas, no nome do Senhor Jesus. Os irmãos não esqueçam também da nossa assistência social. Pode estar trazendo quilo, né? Quem já trouxe hoje, amém, irmão. Quiser trazer na quinta, traga na quinta, ou no sábado, ou no domingo. Pode trazer, irmão, todos os dias, pode estar trazendo. Que isso é importante para a gente depois confeccionar as cestas. Está ajudando também os nossos irmãos. Nós ajudamos tanto, em primeiro lugar, os domésticos na fé, como fala a palavra do Senhor, em Gálatas 6, mas também ajudamos, irmão, os não domésticos da fé. Amém? Porque isso se constitui um evangelho social. Evangelho social. A igreja precisa ver o homem da forma que Deus vê. É espírito, alma e corpo. Todas essas três partes do homem têm as suas necessidades distintas. Amém, professor Eliabe?
É assim mesmo? Pronto, o professor Eliabe está confirmando ali, está na benção. Então, essas três partes, a igreja, irmão, tem que estar atenta. E Jesus falou, irmão, nem só de pão viverá o homem. Que coisa tremenda, olha, irmão, quando ele falou isso, nem só de pão. Ele falou, olha, tem a parte espiritual também do homem. E essa parte espiritual se alimenta, não é de rabada, não é de feijoada, né, irmãos? É da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, cuidemos do homem na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Amém? Amada igreja, se põe de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. E após esta oração, hoje o profeta que Deus estará usando será o pastor Walter, para nos trazer a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Deixa o pastor tomar um fôlego, né, irmãos? Aí sábado, se Deus quiser, aí estaremos aqui ministrando no culto de ceia a palavra do Senhor, se assim Deus quiser. Se Deus me direcionar para um outro irmão, obreiro, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. O importante é que Deus fale com a sua igreja, quer me usando, quer usando os companheiros. O importante é que a igreja seja nutrida com a sã doutrina, no nome de Jesus. Irmão Luiz Carlos, vem aqui orar, irmão Luiz Carlos. Fico muito feliz de tê-lo de volta, irmão Luiz Carlos. Irmão Luiz Carlos é um dos obreiros que muito ajuda aqui também, está aí trabalhando. O irmão Brasiliense está ali também, tudo pé de boi, irmãos. Amém? Pastor Bezerra fala, vocês lembram disso? Pastor Manuel Bezerra fala, esse é obreiro pé de boi, irmão, que significa obreiro para toda boa obra. Ore, meu filho. Oramos ao Senhor. Senhor Deus Pai, em nome de teu Filho amado, usa teu servo, meu Deus, que estará administrando a tua palavra nesta noite. Fala a cada coração, irmãos, em nome de Jesus, meu Pai. Fala o coração de cada irmão, que Deus venha falar, meu Deus. Nós necessitamos da tua palavra, meu Deus. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Por causa da máscara. Por causa da máscara, aí fica mais fácil para olhar. Paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, né, irmãos? Por tudo. Glória a Deus. Aprendi com o pastor, irmão. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar num assunto bastante importante, pelo menos para mim. Eu acho que é de bastante importância. Glória a Deus. Acho que é aquela ali. Quando ela passa. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 12, a partir do verso 1. Glória a Deus. Irmão, capítulo 12, a partir do verso 1. E o título diz: Jesus é Senhor do sábado. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos acharam? Diz assim o capítulo 12, verso 1 do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, pelas lavouras, em um sábado, e era um dia de sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem
o que não é lícito fazer num sábado. Eles foram lá chamar a atenção de Jesus, né, irmãos? E no verso 3, Jesus, ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi? Né? Jesus aqui mencionou o livro de 1 Samuel, capítulo 21, verso 26. Ele disse assim: quando teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, ou seja, o pão da presença ou da face, né? Proposição quer dizer face a face, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Jesus retornou a pergunta. Verso 5. Ou não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus também citou aqui o livro de Números, né? Tem várias passagens, mas o livro de Números 28, 9 e 10, Jesus ele citou que os sacerdotes trabalhavam no sábado, né? Que eles sacrificavam no sábado, né? E que eles preparavam também os pães da proposição no sábado. Então Jesus começou a mostrar para ele que o sábado não era absoluto, né? Que existiam exceções no sábado. E aí o verso 6 diz assim: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Que Deus maravilhoso, irmão. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós sabemos, irmãos, que muitas das igrejas por aí, elas nos questionam porque nós não guardamos o sábado, né? E muitas das igrejas que são sabatistas, né, irmão? Não vou mencionar aqui os nomes, mas tem muitas igrejas, não tem só uma, né? Elas dizem que guardam o sábado, né? E que é uma obrigação da igreja guardar o sábado. Mas nós vamos entender dentro da palavra de Deus que o sábado não é um mandamento para a igreja. O sábado foi um mandamento para o povo de Israel, até a consumação de Cristo na cruz do Calvário. Porque a partir daí, até eles estão desobrigados a cumprir este mandamento. E este mandamento, irmãos, foi um mandamento vigente, não para o cristão, mas vigente para o povo de Israel, que está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, verso 8 a 11. Então foi um mandamento que Deus deu para a nação de Israel e deu como um pacto. Nós podemos até ler. Não sei se o irmão tem alguém ali que pode colocar. Não, né? Vamos ler lá, Êxodo 20, verso 8. Os irmãos tenham só um pouquinho de paciência, a gente vai lendo devagar, para a gente ir assimilando a palavra de Deus, né? Que é importante a gente assimilar a palavra do Senhor no nosso coração. Capítulo 8 do Êxodo, verso 8, que diz bem assim, capítulo 20, desculpa, irmãos, eu estou confundindo, capítulo 20, tá bom? Corrigindo aí, capítulo 20, verso 8.
capítulo 20, verso 8, vamos ler. Os irmãos acharam? Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Glória seja dado o nome do Senhor. Aí, verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia de sábado para o santificar. Com base nesta palavra do Antigo Testamento, que era a lei que estava vigente até a vinda de Cristo, né? Então as igrejas de hoje, que já estão no Novo Testamento, no Novo Pacto, elas, com base nessas palavras, eles, os adeptos do sabatismo, insistem em ensinar que o sábado é um mandamento vigente para os cristãos. Em particular, tem uma profetisa chamada Ellen White, né? É uma profetisa de uma denominação. E no livro dela que chama Testemunhas Celestes, no volume 3, na página 17, ela diz que a guarda do sábado importa em salvação eterna. É uma blasfêmia. Está completamente fora das Escrituras. Porque quando ela diz isso, ela está dizendo em outras palavras que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. E que também não foi suficiente na cruz do Calvário. Porque quando nós, ou alguém, para servir a Deus e dizer que é salvo, ele precisa de aceitar a Jesus e alguma outra coisa a mais, ele está falando nas suas entrelinhas que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a salvação da humanidade. Então isto, irmão, como o pastor acabou de citar, é algo totalmente fora das Escrituras Sagradas e não tem nenhuma aprovação bíblica desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que no livro do Gálatas, eu queria que os irmãos lessem junto comigo, no capítulo 1, Paulo, ele vai falar ali da suficiência da cruz de Cristo, que Cristo foi o único homem perfeito, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Isso faz parte, né, irmãos, da natureza de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a Bíblia vai falar aí no livro do Gálatas, e depois também nós vamos ler no livro do Colossenses. Vamos ler no livro dos Gálatas, no capítulo 16. Gálatas 1, capítulo 16. Então nós vamos começar a ler uma série de versículos, irmão, para mostrar que o sacrifício de Cristo foi suficiente, sim. E foi perfeito, louvado seja Deus, porque ele também foi o único que pôde cumprir toda a lei. Louvado seja o bendito nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele falou muito a respeito desses assuntos, louvado seja Deus. Que diz bem assim, ó, o verso 15 de Gálatas, capítulo 1, verso 15, vamos ler o verso 15, que diz assim: mas aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça, para revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, e não consultei a carne e o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter o que já antes de mim era um apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei para Damasco. Louvado seja Deus. Verso Colossenses, vamos ler aqui no livro de Colossenses, no capítulo Colossenses. Vamos continuar no Gálatas, desculpe, irmão, mas vamos continuar no Gálatas, capítulo 2, verso 16. Depois eu vou para Colossenses. Glória a Deus. Gálatas 2,16 ainda.
Porque eu li que Paulo foi apóstolo dos gentios, e sendo apóstolo dos gentios, agora ele vai falar sobre a cruz de Cristo, essa cruz que é suficiente, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, é suficiente para salvar qualquer homem, seja ele judeu, seja ele gentil, seja ele grego, qualquer homem, pela cruz de Cristo, ele apenas crendo no Senhor Jesus, já é o suficiente para a salvação dos seus pecados. Glória a Deus. Capítulo 2, verso 16, diz assim, os irmãos acharam? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós somos justificados por quê, irmão? Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, e aquela palavra que ele declarou ali, está consumado, ele estava dizendo: Pai, eu cumpri a missão. Pai, eu morri e cumpri toda a lei, e agora o meu sangue é suficiente para a salvação de todos aqueles que se achegam a mim. Louvado seja o bendito nome. Mas no livro de Colossenses, nós também citamos no capítulo 2, veja aí no livro de Colossenses, né, irmãos, hoje, querendo Deus, nós vamos ler bastante, Colossenses 2, verso 16, né? Os irmãos só têm um pouco de paciência para me folhear um pouquinho aqui a palavra. Tá colocando lá? Ah, então tá bom. Deixa eu ver se eu ponho o meu óculos, para ver se eu enxergo lá. Aí eu já leio lá. Amém. Que benção. Graças, obrigado, meu querido. Diz assim, ó, Colossenses capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Verso 17. Aleluia. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, porque tudo pertence a Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, as festas, as luas novas, né? Todo ritual mosaico, os sábados, todos isso era apenas sombra, era apenas uma sombra daquilo que havia de vir. Por quê, irmão? Porque nós não descansamos nenhum dia, nós descansamos no Senhor. O nosso descanso está em Deus. Jesus mesmo disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, né? Que todos que estáis cansados, vinde a mim. Então nós descansamos em quem? Descansamos no Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus, ela está falando que nós descansamos no Senhor Jesus Cristo, ela está abrangendo todas as formas de descanso que a lei estava exposto na lei. Então a Bíblia, Jesus Cristo veio para quê? Não para anular a lei, mas para cumprir a lei e fazer com que nós, os seus servos, tenhamos descanso nele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos continuar lendo, porque é importante nós lermos a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia, irmãos, às vezes a pessoa, ela usa um artifício, que o sábado, ele era um mandamento perpétuo. Às vezes alguém pode até perguntar para você, mas o sábado, ele não era um mandamento perpétuo? Sim, mas essa palavra perpétuo, irmão, nós precisamos entender um pouco o hebraico. O hebraico existem palavras polissêmicas, palavras que têm vários sentidos, e essa palavra rolam, ou olam, ela é uma palavra pelo menos de duplo sentido. Quando ela está se referindo a Deus, ela está se referindo a algo eterno, né?
Mas quando ela está referindo a algo criado, ela está se referindo a algo que tem um tempo de duração, que tem uma vigência. Então nós vamos ver, irmão, que esta palavra, quando ela está se referindo a Deus, ela está falando do eterno. O único que é eterno é o Deus Trino. Não existe nada no universo que seja eterno fora de Deus, porque Deus, Ele é eterno, Ele subsiste por si mesmo, Ele não foi criado, Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente, louvado seja Deus, e as outras demais coisas, inclusive o tempo, Ele foi criado. Então Deus, Ele é antes do tempo. Não é verdade, irmão? Então, quando essa palavra perpétuo está se referindo que o sábado é perpétuo, ele está se referindo a algo criado. O sábado foi criado. Se o tempo foi criado, o sábado está incluído dentro do tempo. Então, portanto, o sábado não é eterno. Ele não existiu antes de Deus. Deus o criou. Então, esta palavra perpétuo, irmão, nós não podemos pegar ela como base para dizer que nós temos que sempre guardar o sábado eternamente, porque se eu usar esta mesma lógica de usar a palavra perpétuo para achar que o sábado deve ser guardado, então tem muitas coisas na Bíblia que são perpétuas. Por exemplo, a Páscoa é um mandamento perpétuo, não é? A Bíblia vai dizer que a Páscoa é um mandamento perpétuo. A Bíblia vai dizer que a circuncisão também é um pacto perpétuo, né? A Bíblia vai dizer que o lavar mãos do sacerdote e o lavar pé era um mandamento perpétuo, né? A Bíblia vai dizer, irmão, que colocar azeite no candelabro era um mandamento perpétuo, né? A Bíblia vai dizer que os sacrifícios oferecidos no altar de bronze do holocausto eram mandamentos perpétuos. Então, perpétuo, irmão, ele tem validade quando está se referindo às coisas criadas. Ele só é eterno quando ele se refere a Deus. Por quê? Porque Deus é incriado. Porque Deus é autoexistente. Porque Deus, ele é eterno em toda a sua plenitude. Porque Deus, irmãos, ele não depende de nada. Deus, ele é autossuficiente. Deus não tem necessidades como o homem tem necessidade, né, irmão? Deus, ele é pleno. Eu já ouvi o pastor falar aqui que você não está aqui para completar algo em Deus, porque Deus é autossuficiente, né, irmão? Deus, ele é completo. Deus, ele está na sua totalidade. Quando nós estamos aqui, é a grande misericórdia de Deus que está abrindo um espaço para eu e você poder participar dessa eternidade que Ele tem. Aleluia! Então nós somos o quê? Participante do quê? Da natureza divina. Aleluia! O cristão, o homem, quando aceita Jesus, ele passa a ser a participante da natureza divina. Então esse argumento, irmão, de perpétuo, se alguém se aproximar de você e usar esse argumento, você refuta. Você fala, não tem só o sábado como perpétuo. Um outro argumento, e nós vamos falar, eles dizerem que o sábado e o casamento foram as duas instituições que atravessaram o Éden. Então essa é uma dos argumentos que eles usam. Mas a Bíblia diz no livro do Gênesis, irmão, que não existe, você pode olhar Gênesis inteiro, não existe uma ordem para guardar o sábado. Porém, do casamento existem ordens. Então, o casamento é uma instituição divina. Porque o próprio Jesus, fazendo citação, ele disse, portanto, deixará o pai, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Então, para o casamento, existe uma ordenança divina, mas você não consegue achar uma ordenança para que Adão guardasse o sábado, para que Abraão guardasse o sábado, para que os santos que viveram, os patriarcas que viveram, guardassem o sábado. Não existe esse mandamento. Não existe um mandamento para Noé guardar o sábado. Não existe, né, irmão? O sábado começou a ser uma ordenança a partir de Moisés, mas ele terminou a sua vigência na cruz do Calvário. Aleluia! Na cruz do Calvário, Jesus Cristo consumou
todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, Mateus capítulo 5 eu citei, vamos ler o verso 17, se o irmão puder colocar ali para mim. Jesus, ele veio para isso, para cumprir a lei, né, irmãos? Ele veio para cumprir a lei. Mateus capítulo 5, verso 17. Louvado seja Deus. Vou esperar o meu querido colocar ali. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que diz lá, irmãos. Jesus: não cuidais que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim abrogar, né? Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Por quê, irmão? Porque Jesus era o único ser que poderia cumprir a lei. O judeu não podia cumprir a lei. Homem nenhum podia cumprir a lei. Adão não conseguiu cumprir a lei. Abraão muito menos. Nenhum homem sequer, aleluia, podia cumprir a lei. E se cumprisse a lei, esse homem não estava apto para ser disposto para a salvação, porque para ser salvo precisava de alguém que não nascesse sob pecado, que não te trouxesse o pecado adâmico. E qual homem na terra nasceu sem esse pecado adâmico? Somente Jesus Cristo, irmão. Porque ele não nasceu da vontade do homem, mas ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então em Jesus Cristo a lei se conformava, a lei era adequada na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era uma pessoa que nasceu sem mácula, né? Ele nasceu sem mancha, ele nasceu por vontade do Espírito Santo de Deus. Então em Jesus Cristo ele era o único capaz de redimir a humanidade dos seus pecados. Então, quando nós levamos a palavra de Deus sobre lei e graça, nós vamos olhar sempre para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. No livro de Romanos, no capítulo 3, verso 20, coloca aí para mim, meu irmão. Nós vamos ler até o verso 22. Carta de Paulo aos Romanos, diz bem assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma, irmão. E a Bíblia, quando diz ali nenhuma, é nenhuma mesmo, né? Não tem carne nenhuma que conseguirá se justificar diante de Deus, não. E aí veja aí, pelas obras da lei, né? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, verso 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Louvado seja Deus. Então, irmão, a nossa salvação, ela não está ancorada em você observar um dia, em você observar a lua nova, em você observar as festas, em você observar um ritual para ser salvo. Não, se eu não fazer este ritual, eu não vou alcançar a salvação. Não, a nossa salvação está ancorada unicamente na fé em Jesus Cristo, na fé no sacrifício remidor de Cristo na cruz do Calvário. E louvado seja Deus por isso. Louvado é o nome do Senhor. No livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 11, Gálatas 3, verso 11, meu irmão, diz bem assim, ó: é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Glória seja dada ao bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, coloca aí, meu irmão, capítulo 4, verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12 do livro de Atos, diz assim, ó: em nenhum outro
a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Não existe, irmão. Não existe um outro nome. Por isso que esse nome de Jesus, a Shirley, ela canta, né? 5 letras preciosas, brilham mais do que a luz. Querem saber esse nome? Este nome é Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então esse nome, irmão, é o nome na qual todos, quanto crê no seu sacrifício na cruz do Calvário, alcança a salvação. Louvado seja Deus por isso. Atos dos Apóstolos ainda, meu irmão. Vamos ler aí o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Né, irmãos? Eu sei que teria muita coisa, mas vamos para o capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 10. A partir do verso 10. Poderia ler desde do primeiro verso. Mas ali, irmão, há uma instrução tão fundamental que o cristão precisa gravar na tábua do coração. Eu vou falar o versículo que você tem que gravar na tábua do seu coração, e toda vez que alguém te apresentar um amuleto dizendo que ajuda na salvação, você vai ver que Atos dos Apóstolos capítulo 15 é algo fundamental para a vida do cristão. Era uma discussão que estava tendo ali entre os apóstolos, né, irmão? E veja bem assim, mas agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a servidos discípulos um jugo que nem vossos pais, que eram os judeus, e nem nós podemos suportar. Pedro falando, viu, irmão? Ali, verso 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, como os próprios judeus. Né, irmão? Verso 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contava com grandes sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Verso 13. Vamos ler até o 29, viu, irmão? E havendo-se ele calado, aí Tiago tomou a palavra. Tiago aí, irmão, irmão de João, filhos de Zebedeu, era uma das colunas da igreja, né? E ele disse: varões, irmão, ouvi-me. Verso 15. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: pois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e torná-lo-ei a edificá-lo. Verso 17. Para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios somos nós, viu, irmão? Todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Verso 18. Que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aquele que dentre os gentios que se convertem a Deus. Verso 20. Então, só dá uma pausinha, irmão. Alguns judeus, se você ler logo no começo do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, alguns judeus estavam perturbando os gentios. Falaram: não, se os gentios não circuncidar, eles não podem ser salvos. Eles estavam querendo obrigar os gentios a serem como judeu. E ali eles começaram a entrar em debate, e Paulo e Barnabé, tanto Pedro também, colocaram ali diante dos apóstolos, da coluna da igreja, essas questões. Aí, irmão, verso 20 diz assim: mas escreve-lhes, aí eles deram uma ordem para o gentio: escreve-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Essa foi a única determinação, irmão, que os gentios, que a igreja... Vou abaixar só um pouquinho aqui, que eu não estou conseguindo falar com a máscara.
Essa foi uma dos itens, das exigências para a igreja gentil. Ali, irmão, não está guardar o sábado, ali não está circuncidar, e ali não está, irmão, fazer nenhum tipo de sacrifício. A única coisa que está ali, está implícita o quê? As leis morais de Deus. Primeiro, guardar dos ídolos, porque adorar somente o Senhor, seu Deus. Né, irmão? Guardar da prostituição, porque é o único pecado que o homem comete no seu corpo. E o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? E comer daquilo que é sufocado. Essa foi uma coisa que trouxe da lei. Por quê? Porque o sangue, ele dentro das escrituras significa a vida do animal. Então Deus pediu essa exigência para o gentio. Verso 21, irmãos, para nós lermos. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue a cada sábado, é lido na sinagoga. Verso 22. Então pareceu bem. Pareceu bem para quem, irmão? O conselho ali para o gentio. Pareceu bem para os apóstolos, para os anciões, em algumas Bíblias escrito para os presbíteros, com toda a igreja, eleger varões entre eles e enviá-los Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, que era judo justo, né? E Silas e os varões distintos entre os irmãos. Verso 23. E, por intermédio deles, escrevessem o seguinte, os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão na Antioquia, Síria, Saúde. Eles mandaram uma carta. Portanto, ouvimos que alguns saíram dentre vós, vos perturbando com palavras e transtornaram a vossa alma. Não tendes nós nada, nós não temos mandado eles. Nós não demos mandamento para eles falar isso para vocês. Verso 25. Enquanto isso eu vou tomar um golinho de água. Um pouquinho de água, mano. Abre para mim, mano, por favor. Verso 25 lá, ó. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os irmãos amados Barnabé e Paulo. Quero chegar no verso 28. Homem que já expuseram sua vida pelo nome de Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem, aí essa palavra que eu acho muito importante, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, irmãos, eu quero só encerrar aqui a palavra, pastor. Estou com um pouquinho de falta de ar, mas deixar esse versículo aí, 28, para a meditação dos irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe o pastor Walter, no nome do Senhor Jesus. Pastor Walter falando, irmãos, veio à mente a origem da religião. A origem da religião. A religião em si, irmãos, ela não é ruim. Ela tem a sua conotação negativa, quando ela tem um caráter de substituir o sacrifício de Jesus. Mas a prática da religião para o salvo, ela é totalmente benéfica, em nome do Senhor Jesus. A diferença entre o salvo e o não salvo, irmão, quando praticam a religião, é que o não salvo,
quando pratica uma religião, é para ele ser salvo mediante aquela religião que ele pratica. Estão me entendendo, igreja? Ele faz algo, né, na intenção de ele se salvar por aquilo que ele faz. Já o crente em Cristo Jesus, o que é salvo, é diferente. Ele pratica, irmãos, não para ser salvo, mas sim porque ele já é salvo. Para que os irmãos entendam melhor, no livro do Gênesis, é ali que começou, irmãos, Gênesis 3 e 7, veja aí. Vejam que Deus, quando Adão pecou junto com Eva, veja que está escrito ali, irmãos, então foram abertos os olhos de ambos, e cozeram ou confeccionaram, né? E conheceram que estavam nus, e cozeram ou confeccionaram folhas de figueira, e fizeram para si aventais ou cintas para cobrir. Ali, irmão, já é um início de religiosidade, de religião. Era o homem querendo fazer algo para se achegar a Deus, ou seja, para cobrir o seu pecado. Mas, queridos, em Eclesiastes, capítulo de número 7, e o versículo 29, está escrito assim: vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. E as invenções aqui, irmãos, não são no sentido de ciência, criar as coisas, mas, porque se fosse ciência, criar, irmãos, isso seria totalmente benéfico. Isso é totalmente benéfico, mas as invenções que o homem fez aqui, irmão, é no sentido moral, para ele se achegar a Deus, se justificar diante de Deus. Jesus é o caminho, irmãos. Jesus é a verdade e Jesus é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Temos pedido de oração? Glória a Deus. Irmãos, Jesus está no controle da situação, viu, irmãos? Eu não gosto quando a igreja fica dispersa assim, viu, irmão? É o pensamento com Deus. Vocês ainda têm fé que Jesus ainda cura, irmãos? Isso, irmãos. Então, confiança no Senhor, irmãos. Agora me preocupei. Não, fique baixo. Não, é porque ela que escreveu, entendeu? Sauda a todos com a paz do Senhor. Amém. A igreja fique orando, né? Pelo nosso irmão ali. E a irmã Adriana que ia ler, irmão, se eu vacilar aqui, os irmãos me perdoem, viu? Eu estou pedindo oração em favor de Daniel, que está com Covid, e o pulmão dele, irmãos, está bastante comprometido, e essa pessoa me pediu para que eu estivesse pedindo oração, porque ela crê que o Senhor pode entrar com providência, amém? E para que o Senhor entre na vida do meu irmão Hermes e Silvana por libertação. A Maria pede oração em favor do seu filho Jonathan, por libertação e livramento, pelo seu esposo, filha Milena e irmã Eridelson, por libertação, e por sua irmã, por sua saúde, por uma causa. Seu pai João José, por saúde. A irmã Rosa pede oração por sua família
e por uma porta de emprego para sua irmã Nivalda, que passará por uma químio, né? É isso? Irmã Vera, pede oração pela Ineide Vasconcelos, que está internada com um tumor na cabeça. Irmã Maria, pede oração em favor da sua nora Rosimeire, que passará por uma cirurgia amanhã. Está saindo. Isabel, pede oração por sua família, por libertação, livramento e salvação. Irmão Ricardo, pede oração por sua esposa Ivani e toda a sua família. Irmão José Hilton, pelo seu pai, José Bispo, que está enfermo. Amém? Consegui. Obrigado, irmã. Glória a Deus. A igreja se põe de pé. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê o irmão? Cadê o pastor Walter? Como é que está? Cadê o Manuel? Manuel foi e ficou? Vamos orar por ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda-se sua mão, amada igreja. Aleluia. Soberano e bondoso Pai celestial, em cuja presença, meu Deus, nos encontramos, Pai. Te louvamos pela palavra qual o Senhor enviou nossos corações, meu Deus. Abençoa também o teu filho, pastor Walter, meu Deus. O Senhor estenda agora, Senhor, suas mãos sobre ele, Pai. Repreendendo, Senhor, todo mal, toda enfermidade, Senhor, toda seta, Senhor. Restabeleça, Senhor, a saúde do teu filho, o abençoe, ó Pai. Os pedidos de oração que foram aqui lidos, Senhor. Pedimos a tua intervenção, a tua bênção, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada pedido, meu Deus, que foi lido aqui, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai. Agora despede tua igreja em paz, Senhor. Nos guarde, nos livre de todos os males. E que a tua bênção continue sobre a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja. E a igreja diz: amém.